Olá, pessoal, tudo bem? Sou Fernanda Gomes, professora de arte aqui do Centro de Mídias de Educação do Acre. Hoje nós vamos começar mais uma aula para falar sobre cultura africana, essa manifestação artística tão diversa que traz fortes influências para a cultura brasileira. Vamos aí para a tela para você conhecer o que a gente trouxe para a nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos falar sobre esse continente que ele é diverso, né, da cultura africana. Hoje nós vamos entender sobre as suas tradições, as manifestações artísticas, os costumes e como essa cultura influencia o mundo até os dias atuais. Então nós vamos falar sobre essa rica cultura, vamos falar das suas raízes, das suas tradições, dessa diversidade de paisagem que a cultura africana, que o continente africano tem, vamos falar dessas etnias, né, que são tão ricas culturalmente. Nós sabemos que o nosso Brasil ele tem essa forte influência desde a culinária, as vestimentas, a religiosidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa aula. Vamos conhecer então? Olha aí para a nossa tela e vamos entender sobre as máscaras africanas. Elas não são feitas de forma aleatória, viu, gente? No continente africano, as máscaras são peças de arte muito importantes, usadas em tradições culturais, cerimônias e rituais. Então, elas são usadas por artistas, por anciãos e líderes para representar espíritos, divindades ancestrais ou papéis sociais. E essas máscaras são frequentemente feitas de madeira, metal, tecido e outros materiais naturais e refletem as ricas tradições artísticas. E esse tipo de manifestação é de extrema importância para o seu povo, constituindo parte essencial da vida. É uma maneira, né, de estarem sempre conectados com seus antepassados e carrega uma poderosa carga espiritual, emocional, artística, né, além do entretenimento e diversão. Então, essas máscaras, elas também são usadas para contar histórias, rituais, cerimônias. Ela conecta os usuários a espíritos e ancestrais, representa sabedoria, coragem e transformação, além de preservar a herança cultural através das gerações. Marca eventos e transições importantes da vida, fortalece os laços e a identidade da comunidade. E aí logo embaixo você consegue observar que existem aí 4 tipos de máscaras. Como eu disse para vocês, elas não funcionam de forma aleatória na cultura africana. Essa máscara capacete, ela cobre a cabeça inteira e são usadas durante cerimônias ou rituais culturais. Já essa chamada de crista fica no topo da cabeça, não é cobrindo o rosto, mas servindo como uma decoração simbólica. E a face, que é usada diretamente no rosto, preso com tiras ou manualmente, né, durante os eventos especiais. Essa que é enfeite de cabeça, apresentam entalhes detalhados e são decorados com tecidos, miçangas e outros materiais. Então, as máscaras são extremamente importantes na cultura africana. Na sala de aula, em história, arte, geografia, a gente trabalha muito sobre a importância desses acessórios nessa cultura. Nós vamos também falar sobre os tecidos, as esculturas em madeira e bronze africanos. Então, olha só, aí à sua esquerda você vê uma escultura em madeira e à sua direita você vê uma escultura em bronze. Ao fundo, a gente tem aí a referência de tecido africano. Então, esses tecidos, eles são usados para contação de histórias, rituais e cerimônias e conecta os usuários a espíritos ancestrais. A gente sabe que os tecidos africanos, a arte africana de um modo geral, ela é muito presente e ela é muito forte, ela é muito intensa, né? Quando a gente fala de continente africano, a gente já lembra visualmente do colorido dos seus tecidos, das suas pinturas no rosto,
né, dos acessórios. Então essa cultura ela é muito rica em acessório, né? Ela é rica em elementos visuais de um modo geral. E o tecido ele é peça importantíssima nessa caracterização dos africanos, das atividades, sejam elas religiosas ou de outras culturas, ela está sempre ligada a elementos muito coloridos e muito fortes. Seguindo ainda sobre os tecidos africanos, eles estão presentes também nos momentos religiosos. Cada cor, cada estampa está relacionada a algum tipo de evento. Já as esculturas, elas representam, na maioria das vezes, líderes e deuses. Elas também são usadas em altares e templos e são símbolos de poder, de status e também da preservação da memória. Então, nós falamos aí sobre esses dois momentos, os tecidos, as máscaras, né? As esculturas, que são artes importantes africanas. Ah, professora, mas tem algo muito africano que inclusive é muito presente aqui na nossa cultura brasileira, que são as danças africanas. Antes de mostrar o vídeo para vocês, trazendo aí algumas danças, eu vou falar sobre algumas delas, para quando você for assistir o vídeo, você já se atentar aos detalhes, tá? Olha, as danças africanas, elas têm características tradicionais. Elas são realizadas em ocasiões bem importantes, se destacam em cerimônias, em rituais de passagem, como nascimento, casamento, morte, colheita, a guerra também, alegria, tristeza, doenças e agradecimentos. E apesar do continente africano ter uma grande extensão com diversos países, né, e culturas diferentes, podemos destacar como pontos comuns na dança que é na maioria dos povos africanos, que são a organização em círculos ou semicírculos ou fileiras, a participação de todos, independente da idade ou escala social na comunidade, o acompanhamento de música produzida pelo som de instrumentos de percussão, batuques de tambores, e a partir do estilo de dança africano evoluíram ritmos hoje bastante conhecidos pelo brasileiro, como a capoeira e o próprio samba. Então tem aí uma infinidade de tipos de danças africanas. Entre os muitos ritmos de origem africana, a gente vai destacar aqui o arroaque, né, que é dançado coletivamente ao ritmo de berbere e representa a unidade da comunidade. Então essa coreografia ela é executada com um saculejo dos corpos dos bailarinos, que carregam pesadas joias talhadas em pedras. E tem aí um acompanhamento de instrumentos como flautas, tambores. Tudo isso vocês vão estar observando quando estiver passando esse tipo de dança no vídeo. A guedra, ela é realizada pelo povo do deserto do Saara. E essa manifestação cultural, ela engloba as populações lá do Marrocos e até do Egito. Então essa é uma dança ritualística em que as pessoas se movimentam em agradecimento aos elementos da natureza, como a terra, o ar, a água, o fogo. E ela é caracterizada pelo toque de tambores, a embalar os bailarinos trajados de azul e branco. Então, usam como adornos, né, véus coloridos que cobrem todo o corpo. As bailarinas também se cobrem de joias enquanto dançam. Existem também, além do balançado, né, dos bailarinos, existe o som de palmas, de instrumentos de percussão. Essa é uma dança muito comum nos Marrocos. E a kizomba, que é um estilo de dança originário nos anos 80, em Angola, e é frequentemente confundido com o zouk, que é outro gênero musical e de dança. Então, está entre os ritmos que mais demonstram a dinâmica intercultural das danças africanas. Existe também o semba, não é o samba, é o semba mesmo, também de origem angolana. O semba é dançado em pares e tem a finalidade de se divertir. Ele é bem parecido com o forró brasileiro, né? Ou talvez um samba de gafieira.
Então essa dança, ela é muito utilizada em festas, confraternizações, onde os bailarinos se colocam em pares e executam passos marcados por sensualidade e malabarismo. Agora, você vai acompanhar o vídeo que a gente vai colocar para vocês, mostrando características dessas danças, e eu preciso que você fique muito atento para poder identificar o nome, fazer essa relação com a dança, porque ao final da nossa aula a gente tem uma atividade. E é importante você conseguir separar, porque a gente sabe que é um vocabulário diferente, né, da nossa cultura aqui. E de repente você não consegue identificar aí o que é uma escultura, o nome de uma escultura ou o nome de uma dança, então já fica a dica. Assiste aí. Então, você acabou de assistir então um vídeo trazendo alguns tipos de danças africanos, que a gente já falou, já trouxe algum detalhe aqui para você poder conseguir assistir o vídeo e identificar detalhes, né, em cada uma dessas danças que a gente colocou aí na sua tela. Aprendeu um pouquinho? Porque agora nós vamos falar sobre a religiosidade africana. Olha aí na tela. Olha, a religiosidade africana, gente, ela traz também influências para o nosso país, né, para o nosso Brasil. Então, essas crenças, elas são tradicionais, são africanas, envolvem ensinamentos, práticas e rituais e visam compreender o divino. Então, elas englobam manifestações religiosas, espirituais e originárias do continente africano e continuam sendo praticadas nesse continente nos dias atuais. Há aí uma diversidade de religiões, né, dentro dessa categoria das religiões tradicionais africanas, e essas religiões elas trazem e visam, né, compreender o divino, né, o maior. E mesmo dentro de uma mesma comunidade, assim como no nosso país, podem haver pequenas diferenças quanto à percepção do sobrenatural. Então, são religiões que não foram significativamente alteradas pelas religiões adotadas mais recentemente, né, o cristianismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo e outras, e estima-se que essas religiões elas sejam seguidas atualmente por aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o território africano. Então, a gente sabe que esse país
ele também é um país com fortes tradições religiosas. E na culinária, hein, gente? Será que é hora do almoço aí para você que está assistindo a gente? Já dá aí uma incentivada no cardápio do dia, porque nós sabemos que a culinária africana, ela trouxe muita referência para a nossa comida, né? A gente começa a falar, já enche a boca d'água, porque a gente fica lembrando de muitas comidas que a gente faz aqui e que tem aí a sua origem africana. Vamos conhecer então algumas dessas comidas. Nós temos aí o cuscuz, que é essa primeira fotinha que aparece aí à sua esquerda. É o cuscuz africano. Ele é diferente porque ele traz uma diversidade de ingredientes, diferente do nosso cuscuz aqui. A gente sabe que no Brasil tem também uma variedade de cuscuz, mas esse africano, ele traz macarrão, ele traz milho em grão, ele traz ervilha, traz folhas e muito tempero. Já ao meio aqui, você está vendo a injera. Ela é como se fosse uma grande panqueca que é servida na mesa num único prato, ela é bem grande mesmo, servida num único prato, trazendo aí alguns molhos, né? Alguns recheios, como de ervas, né? De folhas, de atum, de carnes, de massa, de muitas ervas, muito tempero. E a gente tem aqui o moambe, que é vamos supor aí que seja a galinha caipira brasileira com quiabo. Eita, que já dá vontade de comer, né, gente? Ó, galinha caipira brasileira com quiabo. Não é a caipira. Essa galinha, ela é num caldo, né, já mais encorpado, com muitos temperos e o quiabo. E aqui também na culinária africana, ela é riquíssima em temperos, grãos e raízes. Então essa imagem aqui, ela está representando essa diversidade dos temperos que existem nas comidas, na culinária africana. E a gente sabe, eu trouxe aqui, gente, algo que é bem africano mesmo, porque a gente sabe que no Brasil, muitas dessas comidas foram adaptadas. E esse prato maior aqui, que é uma referência do Brasil, por exemplo, que é a feijoada, que é de origem africana, né? E se tornou, inclusive, um prato cultural brasileiro, que recebe aí até o patrimônio imaterial no Brasil, que é a feijoada, mas a origem dela é lá da África. Então esse prato aí, ele é uma referência também de culinária africana. E no Brasil, além da culinária, nós tivemos aí influências africanas na música, com o samba, o maracatu, que a gente já falou em outras aulas, as religiões, o candomblé, a umbanda, e na gastronomia, o acarajé, a feijoada e tantas outras comidas que a gente foi adaptando ao longo dos anos. Agora, aprendeu tudo? É a hora da nossa atividade, saber se você aprendeu um pouco sobre a cultura africana, que quando a gente fala de cultura brasileira, a gente sempre traz essa raiz, essa influência que a gente tem lá da África, né? Então agora vamos para a nossa atividade. Olha aí a pergunta. Relacione as expressões culturais brasileiras com suas possíveis raízes africanas. Aí existem opções de origem. A, gastronomia. B, religião. E C, manifestação artística / dança. Você vai me dizer se kizomba é letra A, B ou C, injera é letra A, B ou C e o candomblé se é letra A, B ou C. O que você me diz aí? Printa, responde aí no seu celular, riscando, ou você pode anotar no seu caderninho aí, responde aí para mim bem rapidinho, porque o nosso tempo já está quase acabando, então eu preciso que você faça de forma mais rápida. Kizomba, gente, é gastronomia, religião ou uma manifestação artística, uma dança. Injera é uma comida, né, africana, uma religião ou uma manifestação artística. E o candomblé é o quê?
Vamos passar aqui rapidinho para você já ter suas respostas aí. Confere. Kizomba é uma manifestação artística, é uma dança, como vocês viram no vídeo. Injera é uma gastronomia, uma culinária africana. E o candomblé, uma religião. Então está respondida a nossa atividade. E agora a gente vai fazer um breve resumo da nossa aula de hoje, que falou sobre cultura africana. Olha aí para o nosso mapa. A cultura africana, esse continente que tem aí 54 países, milhares de etnias, centenas de línguas, tem essa diversidade também na música e na dança, com instrumentos de percussão, movimentos rituais, diversos tipos de dança. Na culinária também trouxe inclusive influência para o Brasil. Tem aí, nós falamos sobre as religiões, a espiritualidade, essa conexão com a natureza, com os ancestrais e o uso das máscaras que são usadas em diversos momentos de passagem, nascimento, casamento, religiosidade, as esculturas e os tecidos, o quanto essa cultura ela é diversa e rica e influencia outros países, assim como o Brasil. Para a gente produzir essa aula, a gente usou várias referências que vocês podem estar sempre acessando para conhecer mais sobre o tema, entender um pouco mais sobre essa cultura, sobre os temas que a gente traz aqui nas nossas aulas, tá? A nossa aula de hoje já está ficando por aqui. A gente terá outras oportunidades para falar sobre cultura. Aliás, eu até peço para você assistir os nossos colegas aqui do Centro de Mídias, que também trazem assuntos relacionados, que complementam o que a gente traz aqui nas nossas aulas, tá? Tchau, tchau. Até logo.